Bom dia a todos os irmãos, graça e paz. Nós vamos continuar então o estudo da lição da revista que traz como título Dinheiro para a Igreja, né? Como uma pergunta, né? Dinheiro para a Igreja? Meus irmãos, nós estamos tratando desses assuntos referente a dinheiro, referente às coisas de Deus relacionadas ao dinheiro. É um tema que nós entendemos que é um tema um pouco complicado, um tema delicado a se tratar, mas um tema necessário e um tema bíblico. Só para os irmãos terem uma ideia, como curiosidade, há na Bíblia 500 versículos sobre oração, menos de 500 que fala sobre a fé, mas a respeito de dinheiro e posses, tem mais de 2.350. Então, com isso nós entendemos a importância que Deus dá para o tratar de dinheiro, para o tratar de posses, para o tratar de bens. É claro que muitas igrejas, muitas denominações, eles pegam esse tema e trazem para um proveito próprio. Nós sabemos disso. Não é o nosso intento aqui quando nós adotamos essa revista para estudar. O nosso intento é fazer com que a igreja tenha o conhecimento bíblico do que Deus fala a respeito do dinheiro, a respeito da sua posse, a respeito da sua conta bancária, a respeito daquilo que você tem diante de Deus, a respeito daquilo que Deus tem dado, tem proporcionado a você que tenha a sua vida de conforto através do dinheiro. Então a intenção, quando nós tratamos desse assunto aqui, é exatamente essa, que a igreja tenha a ciência, tenha a responsabilidade e o conhecimento das verdades bíblicas a respeito do dinheiro. Mas ao iniciar essa lição, nós não temos como falar a respeito de dinheiro e Deus, se nós não tivermos e mantermos em mente a certeza de que toda vez que a Bíblia fala a respeito de Espírito Santo, a Bíblia está se referindo ao próprio Deus. O Espírito Santo, em diversas passagens na Bíblia, é aplicada a ele atributos divinos, é aplicada a ele a adoração divina, é prestado adoração ao Espírito Santo. Obras como a criação também é aplicada ao Espírito Santo. Preservação, regeneração, são atitudes também aplicadas ao Espírito Santo. Então nós temos que ter essa certeza para a gente poder estar trabalhando essa questão dentro da igreja, que o Espírito Santo é Deus. E a lição que nós vamos tratar hoje é exatamente a respeito disso. O título da lição é O Espírito Santo e o Dinheiro. O Espírito Santo é igualado ao Pai e ao Filho. Nós temos exemplos na Bíblia que o Espírito Santo, ele age de forma batismal, como está lá em Mateus 28, 19. Não precisa abrir, eu vou só ler aqui para os irmãos. Em Mateus 28, 19 diz assim: Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A ação do Espírito Santo junto com o Pai e o Filho. Em 2 Coríntios 13, 13, nós temos a palavra de Deus dizendo assim: a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós. Portanto, meus irmãos, o Espírito Santo é Deus. Todo cristão verdadeiro se torna uma habitação desse Espírito Santo. Todo cristão verdadeiro. É impossível que alguém seja filho de Deus sem que tenha o Espírito Santo. Em Romanos, no capítulo 8, no verso 9, nós encontramos a palavra de Deus dizendo: se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Essa introdução é para que a gente possa entender e ter a certeza de quem é o Espírito Santo e que o Espírito Santo é Deus. E aí nós vamos entrar então no contexto da lição, que se referencia ao Espírito Santo e o dinheiro. Qual a relação que Deus
que o Espírito Santo tem com o dinheiro e o que ele espera das nossas vidas como cristãos a respeito do dinheiro. Mas eu inicio esse estudo com uma pergunta. Quantos deuses, já foi tratado na lição 1 e 2 a respeito disso, mas quantos deuses o crente tem? Não me deixem sozinho aqui. Se ninguém quiser responder em voz alta, faz assim, ó, 1, 2, 3. Olha lá, viu? Um Deus. Todos concordam com isso? Exatamente. O crente tem um Deus. E mais, eu acho que nenhum de nós teria a ousadia de falar de forma diferente. Nenhum de nós, nenhum cristão que você pergunte para ele, ele vai ter essa ousadia de falar: eu sirvo a Cristo, mas eu também sirvo as coisas do mundo, ou eu sirvo ao dinheiro. Ninguém vai ter, nenhum cristão vai ter essa ousadia. Mas o que acontece na vida prática do cristão é que eles têm sim, muitas vezes, dois senhores. Deus, Espírito Santo, Cristo e o dinheiro. O dinheiro que é intitulado como mamon. Já foi falado também em outras lições a respeito de mamon. Mamon é um termo usado e derivado do hebraico, que significa dinheiro, e também ele é usado para descrever cobiça. Então, quando nós temos a Cristo e nós nos devotamos de forma de que não é bíblica ao dinheiro, nós estamos sim servindo a dois senhores. De uma forma ou outra, nós estamos servindo a dois senhores. Nós dizemos com certeza de que Satanás, meus irmãos, é o grande inimigo da igreja. E realmente é. Satanás, o grande inimigo da igreja. O coração pecaminoso do homem, um grande inimigo da igreja. A falta de confissão desses pecados, um grande inimigo da igreja, inimigo do cristão. Mas nós esquecemos que Satanás se vale de estratégias para que o cristão caia em pecado. E uma das estratégias que Satanás usa é exatamente a estratégia de fazer com que o crente, muitas vezes sem que ele perceba, ele se devote a mamon, se devote à cobiça, se devote ao dinheiro. Mas o ensinamento bíblico, ele nos traz a realidade de Deus quanto ao Espírito Santo e o dinheiro. E a resposta para esses questionamentos a respeito do que é a verdade bíblica a respeito do dinheiro, nós encontramos no livro de Atos, de onde nós vamos tirar 4 lições básicas para a nossa vida. Então, deixe a sua Bíblia aberta no livro de Atos, onde nós vamos falar alguns versículos, ler alguns textos, e vamos iniciar então por Atos no capítulo 4, nós vamos ler os versos de número 32, 34 e 35. Atos dos Apóstolos, capítulo 4, verso 32, 34 e 35. Diz assim a palavra de Deus: da multidão dos que criam, era um só o coração e uma só alma, e ninguém dizia que coisa alguma das que possuía era sua própria, mas todas as coisas lhes eram comuns. 34. Não havia entre eles necessitado algum, porque todos os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam o preço do que vendiam e depositavam aos pés dos apóstolos. 35. E se repartia a qualquer um que tivesse necessidade. Vamos orar, meus irmãos? Curva a tua cabeça, fecha os teus olhos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te louvamos, Senhor Deus, te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito por nossas vidas. Obrigado a Deus pelo privilégio de estarmos na tua casa, que se encontra, ó Deus, com as portas abertas para aqueles que querem, aqueles que desejam, aqueles que vêm para te adorar, ó Deus, em espírito e em verdade. Que nesse momento que a tua palavra foi aberta, foi lida e que será exposto, ó Deus, vários textos, que o Senhor, ó Deus, seja a falar através da minha boca, para a edificação das nossas vidas, para a conversão verdadeira dos nossos corações em Cristo Jesus. Nós louvamos o teu nome
e te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Meus irmãos, nesse tempo dos cristãos antigos não havia nenhuma ordem, não havia nada de que existia dado a eles de ordem para que eles estivessem fazendo a divisão dos bens conforme a Bíblia nos relata. Mas eles se despreendiam desses bens, movidos pela comunhão que eles tinham com o Espírito Santo. A presença desse Espírito Santo fazia com que os bens materiais deles não fossem valorizados em relação ao que Deus estava fazendo na vida deles. Deus, através do Espírito Santo, moveu o coração desses homens para que estivessem fazendo a necessidade de muitos cristãos fosse suprida. Esse é o trabalho que nós vemos nesses textos. Então, nós podemos dizer que o Espírito Santo é o Senhor dos nossos bens, que Ele toma posse do nosso dinheiro. Quando Ele move o seu Espírito, não há o que possa derrubar essa ação. Então, nós devemos colocar nosso coração diante de Deus, os nossos bens diante de Deus, o nosso dinheiro diante de Deus, para que nós possamos ter esse mover do Espírito Santo. A unidade da igreja, a qual o texto se refere, que das multidão dos que criam, era um só coração e uma só alma. Isso quer dizer que havia o Espírito do Senhor movendo a cada coração daquele tempo, para que eles juntos pudessem entender e pudessem prosseguir nesse Espírito Santo. Isso não quer dizer que não houve pessoas que não entenderam completamente essa obra do Espírito Santo, como nós vamos ver mais adiante, a respeito da oferta de Ananias e Safira. Mas a maioria entendeu. Então a maioria da multidão dos que criam, aqueles que realmente criam no Espírito Santo, era um só coração e uma só alma. Ninguém dizia coisa alguma das que possuía era sua, era própria, mas todas as coisas lhes eram comum. A unidade da igreja. A igreja estava uníssona, era uma só, um só coração e uma só alma. O Espírito Santo também tomou posse da vida e dos bens de cada crente. Ninguém considerava exclusivamente o que possuía. O Espírito Santo também, nesse texto, ele nos diz que despertou a solidariedade daquele povo, daqueles cristãos, e a empatia. Todas as coisas lhes eram comum. No verso de número 34, pois não havia entre eles necessitado algum. O Espírito Santo motivou os cristãos a ofertar de modo espontâneo, de acordo com as posses que cada um tinha. Todos os que possuíam terras, todos os que possuíam casas, todos os que possuíam posses, venderam, traziam esses valores, digamos assim, dos que vendiam esses valores, e depositavam aonde? Aos pés dos apóstolos. Pergunta: vocês acham que a prática dos cristãos de Jerusalém se constitui ou não uma norma para nós hoje? É comum nós vermos crentes fazendo e praticando aquilo que o Espírito Santo moveu esse povo, moveu esses cristãos a fazer, de pegar todas as suas posses, suas casas, suas terras, seus animais, aquilo que eles tinham, vender e colocar isso à disposição dos outros irmãos dentro da igreja, através de colocar isso nos pés dos apóstolos, né, para que os outros irmãos fossem supridos as suas necessidades. É comum nós vermos isso hoje? Sim? Não? Alguém falou aí, meu ouvido não está muito bom, mas eu não entendi nem um pouco. Não entendi? Olha lá, a irmã não sabe de ninguém, não conhece ninguém que faça isso. Alguém conhece? Eu não conheço também.
Mas esse texto realmente ele não é uma normativa para nós hoje. Não é comum que você veja. Deve existir sim, mas não é comum. Eu não conheço e não sei de ninguém, mas deve existir. Agora, o que nós temos nesse texto, meus irmãos, é a certeza de que aqueles cristãos, eles foram dirigidos pelo Espírito Santo para contribuir. Se eles foram dirigidos pelo Espírito Santo para contribuir dessa forma que nós vimos, é só a ação do Espírito Santo mesmo para promover isso. O coração do homem não tem como promover isso. O coração do homem é um coração pecaminoso, é um coração muitas vezes, como eu disse no começo, apegado a esse dinheiro, e talvez consciente ou inconscientemente ele serve a esses dois senhores. É só o mover do Espírito Santo para fazer com que o homem faça isso. Então nós temos a certeza, através desses textos, que o Espírito Santo do Senhor, ele tem relação sim com o dinheiro. Deus tem relação com o dinheiro. Se preocupa com os seus filhos, com aqueles convertidos no Senhor Jesus, o que eles estão fazendo com as suas posses e estão fazendo com o seu dinheiro. E se você for abrir a palavra de Deus, a sua Bíblia, em Atos, no capítulo 8, no verso 1, vai estar dizendo assim, ó: não muito tempo depois, todos foram dispersos, todos os cristãos de Jerusalém foram dispersos em anos seguintes. Tito, com seu exército, entrou em Jerusalém, destruiu a cidade, e os que possuíam propriedades em Jerusalém perderam. Olha só a compreensão que o Espírito Santo está dando para essas pessoas que obedeceram a sua voz, depositaram as suas ofertas, depositaram aquilo que venderam aos pés dos apóstolos, e agora o Espírito Santo vem confirmar para essas pessoas o quanto elas fizeram corretamente a ação. Porque se elas não tivessem feito isso, elas teriam desobedecido ao Senhor, em primeiro lugar, desobediência, e em segundo lugar, elas não teriam mais essas posses também. Conforme disse o Alex, todo pecado tem consequência. Seja pecado que nós consideramos pequenos ou grandes, pecados tem a sua consequência, seja de maior intensidade ou de menor intensidade essa consequência, mas tem. E a desobediência, ela tem consequências sérias na nossa vida, relacionada ao dinheiro, sim, relacionado àquilo que nós estamos tratando aqui. Seguindo, volta lá para quem abriu em Atos, volta um pouquinho lá, para Atos 3, no capítulo 1, no capítulo 3, versos de 1 ao 10. Então nós vimos nesse primeiro texto, nessa primeira parte da lição, que o Espírito Santo é o Senhor de todos os bens e que Ele toma posse do nosso dinheiro. Agora nós vamos encontrar nos textos aqui, a segunda lição, é que o Espírito Santo, Ele dispensa, Ele não precisa do nosso dinheiro. Ele intervém, porque se preocupa, mas Ele não precisa do nosso dinheiro. Acompanhe o texto comigo de Atos 3, Atos capítulo 3, no versos de 1 a 10. Ora, vendo ele a Pedro e João, que iam entrando no templo, pediu que lhe dessem uma esmola. E Pedro, com João, fitando os olhos nele, disse: olha para nós. E ele os olhava atentamente, esperando receber deles alguma coisa. Disse-lhes Pedro: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome do Senhor Jesus Cristo, o Nazareno, anda. Nisso, tomando-o pela mão direita, o levantou. Imediatamente os seus pés e artelhos se firmaram. E dando-lhe um salto, pôs-se em pé, começou a andar, e entrou com eles no templo, andando, saltando e louvando a Deus. Todo o povo, ao vê-lo andar e louvar a Deus, reconhecia-o como o mesmo que estivera sentado a pedir esmola à porta formosa do templo, e todos ficaram cheios de pasmo e assombro pelo que lhe acontecera.
Nós vemos aqui nesse texto que os apóstolos, cheios do Espírito Santo, Pedro deu para aquele homem aquilo que ele tinha. Mas pense um pouco, se toda a venda que existia, tudo que venderam, tudo que arrecadaram com as vendas das posses, foram colocados aos pés dos apóstolos, então por que Pedro não deu dinheiro para esse homem? Foi colocado aos pés do apóstolo Pedro grande quantidade de dinheiro, não foi? É o que nós entendemos pelo texto. Mas e aí? Por que ele não deu dinheiro? O que demonstra aqui, meus irmãos, é que Pedro era pobre. Que nenhum dinheiro depositado aos pés desses apóstolos ficavam com eles. Tudo era usado para distribuição entre os irmãos da igreja, para suprir as necessidades dos irmãos da igreja. Todo o depósito, tudo aquilo que era colocado, não era tirado, nada não era tirado para eles. Então Pedro não tinha dinheiro. Por isso que Pedro vem dizer, não tenho prata, não tenho ouro, mas o que eu tenho eu te dou. E o que Pedro deu para aquele homem? Ele deu exatamente o que ele tinha, a intimidade com o Espírito Santo, o poder do Espírito Santo. Por isso que ele disse, o que eu não tenho prata, não tenho ouro, mas o que eu tenho eu te dou. Levanta e anda. A cura, através do Espírito Santo. Era isso que os apóstolos tinham, era isso que Pedro tinha para oferecer para esse homem. O poder de Deus se manifesta independente do dinheiro. Independente do dinheiro. Pedro realmente era pobre de dinheiro, mas ele estava cheio da riqueza e do poder espiritual concedido por Deus a ele. E esse poder é derramado através de Pedro na vida daquele homem coxo, daquele homem doente, daquele homem que tinha um problema físico, e o mesmo é curado. Então o que nós entendemos aqui? Que o Espírito Santo não precisa de dinheiro, que ele dispensa essa utilização do dinheiro e que ele realiza as suas ações sem precisar de dinheiro. Nem sempre presença ou ausência de dinheiro significa presença ou ausência do Espírito Santo. Por que nós estamos falando a respeito disso? Porque existem denominações que praticam ao contrário do que o preceito bíblico nos traz. Deposita o dinheiro, vende as suas casas, vende as suas propriedades, tem lá os seus animais também, vendem seus carros, vendem tudo, depositam esse dinheiro aos pés dos supostos apóstolos, mas não há distribuição nenhuma a respeito dos necessitados, e esse dinheiro fica para essas pessoas que estão enriquecendo cada vez mais. Conseguiram entender o paralelo e a diferença ao mesmo tempo? A consagração dessas ofertas no passado, ninguém ficava com elas, os apóstolos não ficavam. Era distribuído para os necessitados, para que ninguém passasse necessidade alguma. Nos dias de hoje, muitas ofertas são colocadas aos pés dos apóstolos para enriquecimento próprio. Por isso que eu disse aos irmãos que a lição ela se trata de algo delicado, para se tratar dentro das igrejas, né? Mas como eu também disse, o nosso objetivo aqui é fazer com que os irmãos reflitam, com que os irmãos tenham conhecimento, pensem a respeito da sua maneira de tratar o dinheiro com relação a Deus. E que você tenha esse discernimento realmente, para que você não caia nessa cilada preparada por Satanás, com relação ao depósito, a colocar os seus bens lá, e as igrejas totalmente enriquecendo. Na lição, ela traz aqui, a revista, ela traz uma história que eu preferi não decorar, então eu vou ler para os irmãos, é uma historinha curta, que diz assim, ó: conta-se que Tomás de Aquino, no século XII,
foi visitar o Papa Inocêncio II, sendo ele recebido de forma suntuosa. O Papa, ocupado em contar grande importância de dinheiro, disse sorrindo. Ele estava preocupado em contar a importância que o dinheiro tinha. Disse sorrindo: olha, Tomás, a igreja não diz mais, não tenho prata nem ouro. Respondeu imediatamente São Tomás: é verdade, mas a igreja também não diz, em nome do Senhor Jesus Cristo, o Nazareno, anda. Então, a igreja, essa pessoa aqui, para se engrandecer, ela disse: olha, a igreja não diz mais que eu não tenho ouro nem prata. Mas a resposta foi: mas também não diz, levanta e anda. Também não tem poder do Espírito Santo. Tem dinheiro? Tem, mas não tem o poder do Espírito Santo. E o Papa referia-se ao que considerava grande vitória da igreja, Aquino ao grande declínio espiritual da igreja. Um dizendo a respeito de vitória, de como a igreja cresceu, e o outro dizendo que a igreja cresceu financeiramente, mas que espiritualmente estava zerado. Não cresceu, não tinha nada. Nem sempre presença ou ausência de dinheiro significa presença ou ausência do Espírito Santo. Alguém quer comentar alguma coisa até aqui? Fazer alguma consideração? Senão nós vamos... Opa, pois não, Paulo.
É isso mesmo, tentando fazer um resumo para as pessoas que estão assistindo, Paulo. O que o Paulo colocou ali foi exatamente assim. Nos tempos que nós estamos estudando, nos tempos antigos, o abençoar de Deus se manifestava através da comunidade, ajudando uns aos outros, repartindo, tendo essa consciência através do Espírito Santo, de que o mover de Deus é para a sua igreja, é para os cristãos, é para aqueles que fazem parte da família de Deus, ou até mesmo aqueles que não são cristãos, mas que estão passando por necessidade. Ajudar primeiros da fé e também ajudar aos demais. Em relação a outra parte, é que o abençoar de Deus, hoje, não é visto mais como repartir, como ajudar, mas sim como ter. Então, eu sou abençoado por quanto mais eu tenho. É isso? Mais ou menos. E a igreja também só é abençoada quando ela manifesta visivelmente aquilo que ela tem. Se ela tiver bens, se tiver posses, templos bonitos, ela está sendo abençoada, se não, não está sendo abençoada. Então nós incorremos muitas vezes, não a um erro extremo, como disse o Paulo, né, mas um erro nos dias de hoje, de não olharmos dessa forma, de ajudar os irmãos com os nossos bens que nós temos, nós somos mordomos daquilo que nós temos. Aquilo que nós temos, os nossos bens, nossas posses, não são nossas. Elas são colocadas por Deus nas nossas mãos, para que nós possamos agir como administradores, como mordomos. E a visão que nós temos que ter é exatamente essa que o Paulo falou. Não ter a visão de que você tem o bem para que você cresça cada vez mais com o seu dinheiro. Não que você não possa, não é isso. Mas que você também tenha o olhar para os seus irmãos que necessitam. Irmãos próximos de nós que necessitam, às vezes, de pagar uma continha lá, que para nós é uma continha, muitas vezes, mas que para ele não tem aquele dinheiro. Não é só pagar a conta, não, é em todos os aspectos também. A igreja tem que ter esse olhar crítico e entender a relação que existe entre Deus, o que Deus quer de você e o seu dinheiro. Mais alguém gostaria de fazer alguma consideração, falar alguma coisa? Aproveitem que está aberta a palavra. Vamos seguir então. Uma terceira lição que nós aprendemos através do livro de Atos é que o Espírito Santo, ele põe à prova, ele julga a nossa oferta. Nem todo dinheiro que ofertamos à igreja, meus irmãos, ela é sob a inspiração do Espírito Santo. E isto está bem claro quando nós comparamos a oferta realizada por Barnabé e a oferta realizada por Ananias e Safira. O que move o teu coração hoje a ofertar diante da casa de Deus? O que moveu o teu coração agora de pouco, no momento de dízimos e ofertas? Nós temos que pensar, temos que refletir a respeito disso. Atos capítulo 4, abra comigo lá. Nós vamos ler os versos 36 e 37. Atos capítulo 4, versos 36 e 37. Diz assim: José, a quem os apóstolos deram o sobrenome de Barnabé, e que quer dizer filho de exortação, levita, natural de Chipre, como tivesse um campo vendendo-o, trouxe o preço e depositou aos pés dos apóstolos. Barnabé possuía uma propriedade, Barnabé vendeu essa propriedade e trouxe e depositou aos pés dos apóstolos. O que ele tinha, ele depositou. Em Atos, no capítulo 5, no versos de 1 a 11, nós vamos encontrar, passe um pouquinho a tua Bíblia para frente aí, que nós vamos encontrar Atos 5, de 1 a 11. Nós vamos ver a história adversa de Barnabé, que é a história que Barnabé foi movido pelo Espírito Santo. Já Ananias e Safira, no capítulo 5, verso de 1 a 11, trouxeram a oferta deles, e por questão de tempo eu não vou ler todo o contexto aqui,
mas nós conhecemos essa história que Ananias e Safira venderam a sua propriedade lá, e os dois fizeram um acordo entre si, chegaram diante do apóstolo Pedro, dos apóstolos, depositaram a sua oferta lá, e eles caíram mortos, né? Um de cada vez, mas a síntese é essa, caíram mortos. Mas por que eles caíram mortos? Por que Ananias foi morto? Por que Safira foi morto? Qual o pecado? Qual o pecado? Mais uma vez, consequência. Qual o pecado que gerou essa consequência? Qual o pecado de Ananias e Safira? Se eles também, a exemplo de Barnabé, pegaram essa oferta, levaram ao pé dos apóstolos e depositaram. Eles estavam dando. Mas qual o pecado dele? Qual o mover do Espírito Santo na vida dessas duas histórias? Sendo que na segunda nós temos também a ação de Satanás, a ação de Mamon, a ação da cobiça, a ação da avareza. Avareza é essa que, se a gente for abrir em Colossenses, no capítulo 3, verso 5, ele vai dizer assim: fazeis, pois, morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, paixão, lascívia, desejo maligno e a avareza, que é idolatria. Então veja o pecado que Safira e Ananias e Safira, deixou que Satanás colocasse no coração deles. O pecado maior aí cometido foi o pecado da mentira. Foi o pecado da mentira. No verso de número 4, capítulo 5, verso 4, nós vamos encontrar que eles não eram obrigados de forma alguma a venderem seus bens. E não eram também obrigados a ofertar toda a importância levantada. Eles não eram obrigados. O pecado deles consistiu em eles terem ficado com uma parte do dinheiro, mas dizerem, mentido, que aquilo era tudo. E como Deus não tolera a mentira, esse pecado teve consequência. A consequência de morte. O salário do pecado é a morte. Esse pecado da mentira foi colocado em acordo entre Ananias e Safira, colocado por Satanás no coração deles. Conseguiram entender? Mesmo tipo de oferta, venda depositada. Só que na segunda história, a mentira foi dita ali que era tudo o que eles tinham. Eles esqueceram que a ação do Espírito Santo, que conhece o coração do homem, nós não conhecemos, nós não podemos julgar de forma alguma o coração de uma pessoa. Mas o Espírito Santo tem esse poder. E nesse momento, Pedro, com a intimidade que ele tinha com o Espírito Santo, com o poder do Espírito Santo na vida dele, ele teve esse discernimento. Tanto que ele não pergunta, tem uma parte que ele simplesmente aponta e diz: Satanás fez isso, fez aquilo, por que você deixou? E mais, Safira teve a oportunidade de se redimir, de chegar lá e falar toda a verdade, mas não fez. Então, com essa mentira, o problema não foi a oferta, o problema foi a mentira colocada por Ananias e Safira. Por isso eu venho dizer aos irmãos, cuidado com as suas ofertas, porque elas são julgadas pelo Espírito Santo, elas são vistas pelo Espírito Santo. A verdadeira intenção do nosso coração, quando nós caminhamos até aqui e colocamos a nossa oferta, ela é vista pelo Espírito Santo. Qual é a nossa intenção? Qual é a nossa intenção com relação a isso? Por isso nós devemos nos colocar diante de Deus, pedir para que Deus mostre aquilo que nós estamos errando, onde nós estamos pecando, confessar os nossos pecados diante de Deus. Por isso que nós temos a oportunidade no culto da noite, quando nós pedimos para que os irmãos, naquele momento, façam o ato de contrição, peça perdão, traga à sua memória aquilo que você entristeceu a Deus por atos, palavras ou ações.
Aproveitem esse momento dentro do culto, para que você possa confessar e ser perdoado por Deus. Hoje em dia, meus irmãos, não se ouve mais dizer que pessoa morreu por causa da oferta que ela deu, que a pessoa morreu porque ela chegou e mentiu. A gente não vê mais isso, não vê de forma alguma. Não se ouve falar de gente morrendo na igreja dessa mesma forma que morreram Ananias e Safira. Mas em muitos lares, em muitas vidas, encontra um tipo de morte. Esse tipo de morte encontra-se nas famílias. Os nossos atos refletem muitas vezes naquilo que nós vivemos com a nossa família. A ação do Espírito Santo reflete nas nossas vidas. E a falta desse mover do Espírito também. Se tiver, eu não sei se tem advogado aqui, mas se tivesse eu ia perguntar, quando há uma separação, o que dá mais briga na separação de um casal quando o casal tem bens? São os filhos, com quem vai ficar os filhos? Um exemplo, né? Ou será que a briga maior é com quem vai ficar o carro, com quem vai ficar a casa, com quem vai ficar o iate? Já coloquei até iate no meio. O que os irmãos acham? A briga maior é a respeito dos bens. E famílias são destruídas pela falta de discernimento do Espírito Santo e por deixar que Satanás tome conta do seu coração e coloque esse pecado da avareza e pecado da mentira. E as famílias são destruídas da mesma forma. É um tipo de morte dentro das famílias. O apóstolo Paulo, meus irmãos, vem dizer em 1 Timóteo, no capítulo 6, que o amor ao dinheiro, não o dinheiro, o amor, esse amor apegado ao dinheiro, é a raiz de todos os males. E aí, só como curiosidade, a palavra que é colocada nesse caso para falar tanto de amor ao dinheiro quanto de avarento ou avareza é a mesma palavra grega, filargia. Eu não sei se a pronúncia está correta, mas é por aí. Filargia, não sei. Paulo, você sabe? Não? Porque eu não ouvi a palavra, eu só li. Mas assim, vejam que o amor ao dinheiro e a avareza, o avarento, ele tem o mesmo significado no texto original. Olha a preocupação que nós devemos ter. Quem ama o dinheiro está a um passo de cair em todos os males que o próprio dinheiro proporciona quando não há ação do Espírito Santo nas nossas vidas. Quando você consagra toda a sua vida diante de Deus, mas deixa que a vida financeira tome conta eu. Não se mete, Deus, no meu dinheiro, não. Deixa que eu tomo conta. O senhor fica com a minha área de saúde aí, fica abençoando a minha família, abençoa o meu trabalho, mas meu dinheiro deixa que eu tomo conta. Quando você não consagra essa área da sua vida ao Espírito Santo, a Deus, as consequências e os males que o próprio dinheiro proporciona, ele recai sobre você mesmo. E um quarto ponto, que nós encontramos em Atos, no capítulo de número 8, no versos de 18 a 25, encerrando, é que o Espírito Santo, ele desiste, ele rejeita esse dinheiro. Vamos ler então Atos capítulo 8, versos 18 a 25. Vendo, porém, Simão, que pelo fato de imporem os apóstolos as mãos, era concedido o Espírito Santo, ofereceu-lhes dinheiro, propondo, concedei-me também a mim este poder, para que aquele sobre quem eu impuser as mãos receba o Espírito Santo. Pedro, porém, lhes respondeu, o teu dinheiro seja contigo para a perdição, pois julgastes adquirir por meio dele o dom de Deus. Não tens parte, nem sorte neste ministério, porque o teu coração não é reto diante de Deus. Arrepende-te, pois, da tua maldade e roga ao Senhor. Talvez te seja perdoado o intento do coração, pois vejo que estás
em fel de amargura e laço de iniquidade. Respondendo, porém, Simão lhes pediu: rogai vós por mim ao Senhor, para que nada do que disseste sobrevenha a mim. Eles, porém, havendo testificado e falado a palavra do Senhor, voltaram para Jerusalém e evangelizavam muitas aldeias dos samaritanos. Nós vemos nesse texto Simão, o mágico, querendo comprar um poder espiritual dos apóstolos. Assim como nos dias de hoje existem pessoas que acham que o dinheiro compra tudo, né? Acham que o dinheiro pode passar por cima de tudo, da moral, do caráter, por cima de pessoas. Acho que pode comprar tudo, que tudo é comprável, né? E Simão não foi diferente, ele achou que podia comprar o poder, para que ele pudesse estar com esse poder vendendo também, ganhando, tendo dinheiro, tendo lucro com isso. E na Idade Média, meus irmãos, se vendia as indulgências. Que eram as indulgências? Era um perdão que a igreja concedia para quem comprasse um tipo de carta. Era um perdão. Eu comprava da igreja essa carta, onde eu poderia me considerar perdoado totalmente por Deus, pela igreja, por Deus. Esse ato ficou conhecido como simonia. Simonia já fazendo alusão a Simão, o mágico, né? Simonia, compra de coisas espirituais. A palavra simonia, então, originou-se com esse pecado de Simão. E a palavra simonia no dicionário quer dizer interesse próprio. Que tipo de interesse? Daqueles que se esforçam para ganhar lucro por meio da obra de Cristo. Temos simonia ainda hoje? Temos venda de perdão através de cartas? Temos venda de indulgências, mesmo nos dias de hoje? O irmão não precisa falar, porque o tempo também já está acabando, mas uma reflexão, serve como reflexão para que você traga à sua mente, se os dias de hoje nós vivemos ainda essa simonia. Pessoas querendo comprar o poder de Deus, pessoas oferecendo o poder de Deus através do dinheiro. Venha, que você vai ser abençoado. Consagre, venha e consagre, venha e dê o seu dinheiro, que você será abençoado. Deposite X valor para que você tenha a bênção espiritual do Senhor. Será que nós temos isso ainda nos dias de hoje? Vale como reflexão para as nossas vidas. Será que ainda hoje existe a prática da simonia? No verso de número 20, nos relata que o Espírito Santo é um dom de Deus e que nós não podemos recebê-lo, senão exclusivamente através da salvação, que é gratuita, que é graça de Deus. Verso 20 diz então: o teu dinheiro seja contigo para a perdição, pois julgaste adquirir por meio dele o dom de Deus. E o dom de Deus nós recebemos através de Cristo Jesus. Se você já se entregou a esse Cristo Jesus, você tem o Espírito Santo verdadeiramente na sua vida. Concluindo, meus irmãos, em Gálatas, no capítulo 5, verso 25, vem dizer assim: se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Relacionado também à nossa vida financeira. Andar no Espírito com relação ao nosso dinheiro significa exatamente o que eu falei. Coloque a tua vida financeira diante de Deus, para que Deus direcione as suas posses, para que Deus direcione aquilo que você tem. Ah, mas eu não tenho. Tem sim. A bênção de Deus tem que ser reconhecida na sua vida. Se Deus te concedeu milhões, você tem, através do Espírito Santo, aquilo que você tem que fazer, porque você é mordomo de Deus. Esse dinheiro foi colocado na tua mão com o propósito do Senhor. Se você não tem milhões, tem bem menos, você também tem o mesmo propósito do Espírito Santo na tua vida, que é ajudar as outras pessoas com o pouco que você tem. Tem bastante? Ajude com bastante.
Tem pouco? Ajude com pouco. Para a gente concluir, então, eu queria fechar com 3 pontos aqui, que eu queria que você estivesse guardando na tua mente. Além de todo estudo, é claro, né? Somente o Espírito Santo pode fazer-nos morrer para os caminhos e para o modo de pensar no mundo. Quer ter uma nova vida financeira? Coloque diante de Deus a tua vida financeira. E Deus vai direcionar essa nova vida, da forma como Ele mesmo quiser. Quando uma vida cheia de graça, uma vida cheia do Espírito Santo, entra em conflito com a questão do dinheiro, Espírito Santo, dinheiro, Espírito Santo, se entra em conflito, aí nós saberemos quem é o verdadeiro Deus das nossas vidas. E deixem que o Espírito Santo domine a sua vida, que Ele se encarregue de guiar a sua vida toda, inclusive a financeira, envolvendo todos os seus bens, todos os seus negócios. Está com planejamento aí? Está planejando de expandir o seu negócio? Está planejando de ter um negócio? Coloque diante de Deus os teus planos. Coloque diante de Deus para que Deus direcione. Para que você não cometa o pecado da avareza e nem o pecado da mentira.